Hoje, vamos explorar as perspectivas de Igor Jesus, jovem talentoso brasileiro no futebol. Revelado pelo Coritiba, o atacante está prestes a retornar ao cenário do futebol brasileiro, deixando para trás sua passagem pelo Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes. Prós da volta de Igor Jesus ao futebol brasileiro. Desenvolvimento no ambiente familiar. Um dos principais benefícios da volta de Igor Jesus ao futebol brasileiro é a oportunidade de continuar seu desenvolvimento em um ambiente familiar. O retorno às raízes ao estilo de jogo brasileiro pode proporcionar um espaço mais confortável e propício para que o jovem atacante explore todo o seu potencial. Contribuição à seleção brasileira. A volta de Igor Jesus também pode ter impactos positivos para a seleção brasileira. Sua experiência internacional e suas habilidades aprimoradas nos Emirados Árabes podem ser um diferencial valioso para o técnico, possibilitando a inclusão do jogador em convocações futuras. Valorização do futebol nacional. O interesse de clubes brasileiros como o Corinthians destaca a valorização do talento nacional. A volta de Igor Jesus é um testemunho do reconhecimento das qualidades do jogador no cenário internacional, o que pode impulsionar a visibilidade e o prestígio do futebol brasileiro, potencial de inspiração para jovens talentos. Ao retornar ao Brasil, Igor Jesus se torna um exemplo para jovens talentos que aspiram uma carreira no futebol. Sua história de superação, saindo do Coritiba e conquistando espaço no exterior, pode inspirar uma nova geração de jogadores brasileiros a perseguirem seus sonhos além das fronteiras. Adaptação rápida ao estilo de jogo local. Com a bagagem adquirida no Shabab Al-Ahly, Igor Jesus pode trazer consigo uma adaptação rápida ao estilo de jogo brasileiro. Sua experiência internacional pode proporcionar uma visão diferenciada e estratégias inovadoras que enriquecem o futebol nacional. Estes são alguns dos prós que destacam a volta de Igor Jesus ao futebol brasileiro como uma oportunidade repleta de benefícios. A expectativa é alta e os fãs aguardam ansiosamente para testemunhar como esse talentoso atacante contribuirá para o cenário do futebol no Brasil, explorando os contrapontos da volta de Igor Jesus ao futebol brasileiro. No entanto, é importante ponderar os desafios que Igor Jesus pode enfrentar ao retornar. A adaptação ao estilo de jogo brasileiro após uma temporada nos Emirados Árabes pode demandar um período de ajustes, afetando seu desempenho inicial. Além disso, a pressão e as expectativas no futebol brasileiro são notoriamente elevadas, podendo impactar o desenvolvimento do jogador. As lesões e a concorrência acirrada também são fatores a serem considerados, especialmente diante da juventude de Igor Jesus. Necessidade de adaptação ao estilo de jogo brasileiro. Um dos desafios que Igor Jesus pode enfrentar ao retornar ao futebol brasileiro é a necessidade de adaptação ao estilo de jogo local. Após uma temporada nos Emirados Árabes, onde o ritmo e a abordagem podem diferir, o atacante precisará ajustar-se às nuances do futebol brasileiro, o que pode demandar um período de transição, pressão e expectativas elevadas. O futebol brasileiro é conhecido por sua intensidade e pela pressão exercida sobre os jogadores. Com a volta de Igor Jesus, essa expectativa pode atingir níveis elevados, especialmente considerando seu histórico e as sondagens do Corinthians. A gestão da pressão e a capacidade de lidar com as expectativas serão cruciais para o sucesso do jogador. Risco de lesões e concorrência acirrada. Outro ponto a se considerar são os riscos de lesões e a concorrência acirrada nos times brasileiros. A competitividade no futebol nacional é notória e Igor Jesus, apesar de seu talento, não está imune às lesões ou à concorrência por uma vaga no time titular. A gestão cuidadosa de sua forma física e o destaque em meio à competição serão cruciais. Dificuldades na transição cultural e idiomática. A transição cultural e idiomática
também pode ser um desafio. Após viver e jogar nos Emirados Árabes, a readaptação à cultura brasileira e à língua portuguesa pode levar tempo. Isso impacta não apenas o desempenho em campo, mas também o aspecto psicológico do jogador, expectativas da torcida e cobertura midiática. Com o retorno de Igor Jesus, as expectativas da torcida e a cobertura midiática podem se intensificar. A exposição constante aos holofotes pode afetar a privacidade do jogador e sua capacidade de focar exclusivamente no desempenho esportivo. Gerir a pressão externa será essencial. Estes são alguns dos contrapontos a serem considerados na volta de Igor Jesus ao futebol brasileiro. Apesar dos desafios, o talentoso atacante enfrenta uma jornada promissora, e os próximos capítulos revelarão como ele superará esses obstáculos. Em meio à possibilidade que se intensifica nas próximas semanas, a volta de Igor Jesus ao futebol brasileiro é um capítulo em aberto. Sua trajetória, marcada por conquistas e desafios, promete manter os fãs ansiosos para descobrir qual será o destino desse talentoso atacante brasileiro.